Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre o conceito de espaço antropológico, né? O filósofo Pierre Levy, ele vai focar uma análise, né, em 4 espaços antropológicos especiais, né, que foram surgindo ao longo da história e, coexistem, na verdade, até os dias de hoje, né. Então os 4 espaços antropológicos estão presentes hoje, mas cada um surgiu em um momento, específico, né, da história humana. Eh, bom, o desenvolvimento da tese, né, do Pierre Levy sobre os 4 espaços antropológicos está lá no livro Inteligência Coletiva, né, por uma antropologia do ciberespaço, né. Então é o livro do Levy, né, onde ele desenvolve então essa ideia de espaço antropológico e explica os 4 espaços interessantes aí para análise sobre o que acontece hoje no ciberespaço, né. Então, primeiro, né, o que é um espaço antropológico? Nas palavras lá do Levi, né, é um sistema de proximidade, né, um espaço próprio do mundo humano, antropológico, né. Em que sentido que vai essa definição, né? Por exemplo, se a gente pegar uma cidade né, 2 cidades ali próximas à fronteira Brasil e Uruguai, por exemplo. Culturalmente, né, alguém que mora na cidade brasileira vai estar muito mais próxima lá de alguém que mora no nordeste do Brasil, que é muito longe, muito mais longe do que até o Uruguai, né, do que alguém da cidade uruguaia, né. Por quê? Porque, para começar, né, que essa pessoa que está no Brasil, ela compartilha o mesmo idioma. Então isso já é uma proximidade, né, se a gente fosse, de alguma maneira, definir uma distância, né, um outro sistema de distâncias em que a gente vai analisar mais a questão cultural do que a questão geográfica, a distância geográfica, por exemplo, né, ela teria muito mais próxima, né. Então é mais ou menos nesse sentido. Então são outras maneiras, né, de se medir, a distâncias, né, que não apenas a geográfica, mas com base em aspectos mais culturais, né. Então um espaço antropológico é um sistema de proximidade, né, próprio do mundo humano, né, que vai focar mais nas questões culturais. Então existem vários espaços, né. O primeiro espaço é a Terra, né, mas não a Terra, o planeta exatamente. A Terra enquanto lugar onde se vive, né. Esse espaço ele surge, né, ainda no Paleolítico, né, enfim, ele é muito antigo, eh, e algumas ideias que surgem a partir desse espaço antropológico, né, da cultura humana do espaço Terra, é a ideia do nome do indivíduo, de cada indivíduo, né. O clã, então a família, né, as pessoas que estão à volta dele, que lhe dão um nome inclusive, que é a forma de identificação, e uma característica, né, dessa cultura é do nomadismo. Então, né, porque não havia ainda condições de se estabelecer em alguns lugares, né, como ocorre lá com a Revolução Agrícola, né, depois mais no Neolítico, enfim. E então esse é um primeiro espaço antropológico, é a primeira forma de cultura humana, vamos dizer assim, né. Repara que uma das coisas aqui, né, a questão do nome, por exemplo, é uma das formas que a gente utiliza para identificação, né, ainda hoje a gente utiliza essa forma, e essa forma ela vem do clã, então, esse espaço antropológico da terra, da coisa mais local, na verdade a coisa mais singular que a gente tem em termos de convívio com outras pessoas, né, aqueles que são mais próximos da gente, isso então é chamado de terra, é o primeiro espaço antropológico, né. Bom, com o surgimento da escrita, né, então a gente tem lá a formação do Estado, né, o Estado no sentido da organização, né, burocrática, as cidades-estados, os impérios da antiguidade, né, então é nesse sentido que é o Estado, né. Uma segunda informação que a gente utiliza para quando a gente preenche algum cadastro de alguma coisa, enfim, né, nos perguntam o nome, então, que vem do clã, quem dá o nome é o clã, né. Eh e a segunda coisa é o endereço, né, então é onde a gente mora, em termos de país, em termos de endereço, rua, CEP, enfim, né. Mas essa possibilidade surgiu a partir da escrita, né, principalmente com as sociedades que começaram a desenvolver a escrita, e que de alguma forma conseguiram, chegar a uma etapa aí de sedentarismo, né, de estabelecimento em alguma região, enfim, né. Então tem o território, né, então a gente tem o clã e ao mesmo tempo tem o território, né, um local onde a gente pode dizer que é o meu local, onde eu nasci, né, vamos dizer assim, né.
ou então aonde eu pertenço, né, onde eu então cheguei e resolvi me estabelecer, né, então que a gente tem o caso das pessoas, por exemplo, que são naturalizadas, né, então elas vão para um outro país e resolvem se estabelecer ali, então elas pertencem, né, a um novo território. Bom, aí a gente tem um movimento, né, de desterritorialização, então, né, lá quando começam as grandes navegações e as pessoas começam a adquirir novas identidades. Então, nesse novo espaço, que o Levi vai chamar de espaço mercantil, né? Então, começam a se fortalecer as culturas de profissões, né? Então, as profissões começam a ganhar mais força aí, né? Tem a questão do consumo, então as pessoas ocupam um lugar como, consumidores, né, e também como profissionais. Elas vendem coisas para locais muito diferentes, né, e então aquela ideia inicial de pertencimento a um território e luta para que aquele território fique, independente de outros, enfim, isso começa a sair um pouco de questão, né, e começa então, até pelas próprias possibilidades que se abrem, né, com as novas navegações, com as grandes navegações, né, produtos de um lugar podem ir para um muito distante, então começa um comércio ali um comércio internacional, enfim, né? Então a gente tem novas possibilidades de profissões, de consumidores também, né? Exigências profissionais diferentes, exigências de consumo diferentes, uma divisão social do trabalho mais diversificada, mais complexificada, né? E um espaço novo, então, que é chamado de espaço mercantil, né? Para complementar, né, nos cadastros, né, a gente preenche lá o nosso nome, a gente preenche o endereço onde a gente mora, e é muito comum também perguntar, né, qual é a profissão ou atividade que a gente desenvolve, né, se a gente é estudante, se a gente é um profissional, né, ou se a gente é ligado, enfim, né, alguma atividade, né. Então essa questão da atividade, de associar e identificar as pessoas pela atividade que exercem também é uma nova característica aí desse novo espaço, que é o espaço mercantil. Novo, né, lá para o século XIV, século XV, por aí, né, mais ou menos nessa época. Bom, e aí a gente tem hoje, né, dá um salto aí na história, a gente tem hoje um espaço que o Levi vai dizer que é o espaço do conhecimento, que de uma certa maneira volta, né, ele retorna àquele nomadismo lá inicial, né, do clã, né, lá do primeiro espaço, que é o espaço da Terra, né, o espaço antropológico da Terra. Nesse novo espaço cultural, né, novo espaço antropológico, a gente tem então as competências sendo mais diversificadas, né, vamos dizer assim, e superando em alguns casos, né, até a identificação pela profissão. Então, e até mesmo dentro de cada profissão, a gente tem competências tão variadas que às vezes uma única pessoa não vai ficar a vida inteira, né, trabalhando em cima de uma competência só, ela vai desenvolver várias competências, cada vez mais isso vem acontecendo, e algumas competências, inclusive, ao longo de um mesmo período, vão deixando de ser importantes e vão dar lugar a outras. Essas mesmas pessoas vão tendo que aprender, então, novas competências, né, novas formas de agir dentro da sua profissão, para conseguir então, né, enfim, né, agir nesse novo espaço então, espaço do conhecimento. Ele tem mais interatividade e a gente tem um nomadismo no sentido de que, né, a internet possibilita que a gente acesse então, né, o conhecimento, as informações e que a gente consiga conversar com pessoas de lugares diferentes do mundo, né, em quase tempo real, hoje em dia praticamente em tempo, real, né. Então é um nomadismo, mas não é mais um nomadismo geográfico, né, não é que as pessoas, precisam também, né, tá toda hora se movimentando, indo de um lugar a outro, não, elas podem geograficamente estarem no mesmo lugar, mas ele permite que a gente converse, né, com pessoas em diferentes lugares do mundo, eh, exponha as competências que possui na internet mesmo e consiga, com isso também diversificar, né, a sua área de atuação, né, e é uma nova possibilidade de identificação também. Então a gente pode ser identificado pelo nosso nome, né, pelo lugar que a gente mora, né, então é o espaço do território, né. A gente também pode, ser identificado pela profissão, mas a gente também pode ser identificado por outras competências ou outras áreas de interesse também, né, porque aqui eu estou falando estou focando muito em profissão, mas a gente tem que lembrar que existem várias comunidades, né, nas redes sociais, que não são exatamente para profissão, mas às vezes é um interesse
em determinado grupo musical, por exemplo, ou em determinada série de TV, né, as pessoas criam comunidades e conversam sobre isso, né. Então isso também acaba sendo uma forma de identificar as pessoas, né. Então, é o fã da série, né, é a pessoa que é interessada em cultura egípcia, por exemplo, né, então ela entra numa comunidade de cultura egípcia, porque onde ela mora, onde ela trabalha, ou, né, com quem ela convive, ela não pode conversar sobre esse assunto, mas na rede social ela consegue, interagir nesse sentido. Então o espaço do conhecimento abre nessas possibilidades, é um novo, espaço então, né, antropológico que a gente deve conviver. A partir disso, né, a gente pode dizer que surgem aí inteligências coletivas, né, que é algo que a gente poderia talvez dizer que existisse lá, né, ainda no espaço da Terra e que ainda possa se, eh, ainda se tem, claro, né, o espaço da Terra, mas agora numa escala maior. E realmente a gente tem uma possibilidade de gerar e registrar esse conhecimento, porque ele na rede ele fica registrado e ele pode então, né, passar para as próximas gerações, ele pode estar armazenado, vamos dizer assim, em algum lugar, né. Então é um novo nomadismo, uma nova forma de conversar coletivamente e registrar essa produção coletiva que não se tinha em outros espaços, né, e disso ficar registrado na rede, né. Então, são esses 4 espaços, né, então, né, a terra, o território, o espaço mercantil e o espaço do conhecimento, né. E, então o Pierre Levy vai definir o que é inteligência coletiva, né. O que é inteligência coletiva para Levy, né? É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências, né. Então aí, como eu disse, pode ser no âmbito profissional que isso aconteça, mas pode ser no âmbito de interesse em algum assunto específico, né. E aí é só a gente lembrar das redes sociais que a gente tem hoje, das comunidades, né, que a gente acaba às vezes fazendo parte, enfim, né, sobre assuntos que, talvez a gente não tenha a oportunidade de conversar, de enfim, né, trocar ideia com outras pessoas, né, no âmbito do clã, né, ou no âmbito profissional, ou no âmbito da cidade, ou de repente no teu país aquilo nem é tão comentado, aquele assunto nem existe talvez na cidade onde tu mora, mas com uma pessoa que está muito distante geograficamente, né, mas que tu tens uma proximidade digital com ela por meio da internet, tu consegue a partir dali desenvolver o que ele chama então de inteligência coletiva, né. Bom pessoal, basicamente era isso, né, era só para destacar aqui algumas ideias sobre espaço antropológico e inteligência coletiva que são centrais aí, né, no estudo, né, da cibercultura. Certo pessoal? Até a próxima.